A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a honra, a quem nós temos que glorificar em todo o tempo. Para nós é sempre uma alegria estar aqui mais uma vez nesta casa, que sempre de coração eu digo é a casa, a nossa casa, né? A minha casa também. Meu pastor continua sendo pastor da alma, do coração, de quem nós temos referência de vida e ministério, pastor Teodomiro, e louvo a Deus por esse privilégio. Obrigado também aí, irmão Jackson, pelo convite, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, de alguma forma tentando colaborar. Depois de dois que já falaram anteriormente, a gente fica com pouca coisa a ser dita, mas eu tenho certeza que o que Deus tem colocado em nosso coração, a gente pode compartilhar com cada um, não só dos sacerdotes aqui dos lares, mas também com cada uma das mulheres, cada um dos jovens ainda a casarem, a terem também essa função e essa responsabilidade diante de Deus. Louvo a Ele por tudo e por todas as coisas. Mas eu quero ler dois textos das Escrituras Sagradas com vocês. Um é onde está o tema, ou a temática, a divisa, tá, desse congresso, que é Hebreus capítulo 5 e verso 4. Mas eu quero ler dois versos no livro de Neemias, porque quero tomar a vida de Neemias como o parâmetro para falar desse sacerdócio em sua casa. Por isso, Hebreus capítulo 5 e o verso 4 diz-nos assim: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Mas quero que você também me acompanhe em Neemias capítulo 4 e versículo 13 e 14, que diz-nos assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. O texto diz em que mês é que o homem chega lá, e o capítulo 2, verso 1 diz em que mês é o mês em que o rei Xerxes deixa que ele vá para reconstruir o muro. 4 meses orando, clamando, pedindo e preparado para alguma coisa extraordinária. O que então eu quero compartilhar com você? O sacerdócio em sua casa só pode ser exercido quando você não negligencia quem você é e o que você é capaz de fazer. Você, como sacerdote do lar, não pode negligenciar quem você é. Não pode negligenciar quem te Deus fez ser. E não pode jamais negligenciar o que você é capaz de fazer. Esse homem é um copeiro do rei. O que tem a ver com construção de muralha? O que tem a ver com construir muralha de cidade? O que tem a ver com aquele contexto lá em Jerusalém? E ele está cá em Suzã. Mas ele entendeu que naquele contexto, diz o texto, ele chora, ele ora, ele clama, ele pede perdão, ele confessa, mas ele também está preparado para ser a própria resposta da sua oração, porque quando o rei diz a ele: e aí, o que eu posso fazer como rei? E ele vai e responde: se eu tenho graça, se achei graça, a graça de mim diante do Senhor, deixe que eu vá, e eu já estou com tudo preparado, inclusive já tinha, enquanto orava, já estava já preparando todas as coisas, preciso disso, preciso disso e preciso disso, ou seja, além do Senhor me deixar ir, eu preciso que o Senhor financie a minha viagem e que o Senhor também financie o que lá eu preciso fazer. Se eu achei graça, é isso que eu preciso. Por isso que ser um sacerdote no lar é não negligenciar o que você é e o que você é capaz de fazer. Negligência, displicência, indiferença é contra o sacerdócio do lar ou daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Deus sabe quem é você. Deus conhece você melhor do que você, e penso que você já sabe disso. Deus conhece você por dentro, Deus conhece você por fora, Deus te conhece nas entranhas da alma, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus também está dizendo a você que sabe quem você é e o que você pode fazer. E é isso que Neemias vai dizer para mim, que como um sacerdócio no lar, eu não posso negligenciar quem sou e o que eu sou capaz de fazer. Ele ora, ele clama, ele busca, mas ele se prepara.
ele mesmo buscando ser resposta da oração. Deixa eu falar para vocês, homens, as mulheres estão falando em voz alta, então as mulheres também estão ouvindo. Amém ou não? Estão falando em voz alta, as mulheres também estão ouvindo. Os jovens, os mancebos, que também um dia serão sacerdotes lá, também estão ouvindo. Deus está dizendo a você que não há como negligenciar o compromisso, a responsabilidade que Deus tem dado. Você é capaz de fazer o que Deus lhe tem chamado a fazer. Você é alguém que não pode negar-se quem é naquilo que Deus tem chamado para ser e para fazer. Ou seja, não há como a gente transferir responsabilidade. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é de mais ninguém. E outra coisa, homens, servos do Eterno, seja capaz de apresentar-se a Deus como resposta da sua própria oração. Porque muitas vezes a gente quer que Deus traga alguém, sei lá de onde, para fazer sei lá o quê. E de repente Deus está esperando apenas que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é isso que muitas vezes é o que precisa acontecer, que você seja resposta da sua oração. Você é a resposta na sua casa, você é a resposta no seu lar, você é a resposta na sua família. Deus pode usar algum outro? Sim, pode. Ele é eterno, poderoso, usa quem quer. Mas muitas vezes, quase que na maioria delas, é a partir de você, é a partir de mim, é a partir de cada um de nós que Deus tem a resposta a dar. Sacerdócio, para que ele seja exercido em casa, para que ele seja executado dentro do contexto que o Senhor nos deu, é preciso que você não viva tentando explicar-se em todo tempo, em toda hora, naquilo que você é e o que você veio fazer. Pastor, não entendi. Deixa eu explicar. É porque às vezes na vida você é desacreditado. Porque às vezes na vida você não tem a credibilidade, a confiabilidade de muita gente. Porque muitas vezes na vida você é caluniado e é desprezado. E aí muitas vezes você fica tentando explicar muita coisa e tentando justificar tanta coisa. Sim, você é homem de responsabilidade, eu sou homem de responsabilidade. Quem tem responsabilidade, tem responsabilidade. Mas mesmo tendo responsabilidade, muitas vezes eu não preciso ficar tentando dizer que eu valho alguma coisa. Eu não preciso ficar tentando dizer que eu presto para alguma coisa. Porque Neemias é um camarada que Deus chama, é alguém que diz: eis-me aqui. Mas ele passa por momentos difíceis. Capítulo 4, do verso 1 ao 6, tem uma turma que diz assim: será que ele vai conseguir realmente construir esses muros? Vai não. Estou sentindo que vai não. Achei até que não vai não. E no meio cristão, alguns dizem até que Deus disse que não vai. Até me arrepiei, acho que não vai não. Senti que não vai não. Eu senti que não. Passou até um vento frio aqui agora, que não vai não. Não vai acontecer. Muitas vezes você pode ser aquele que foi desacreditado. E mesmo que você seja alguém que foi desacreditado, quem acreditou em você é o Eterno, o Todo-Poderoso, que nem precisaria de você, mas creu em você e capacitou você. É importante que a gente entenda isso. Não dá para ficar em autoexplicação constante na vida. Não dá para ficar tentando se autovalidar na vida. Não. Seja quem Deus te chamou para ser. É isso. Seja o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. É isso. Realize o que o Eterno confiou para você realizar. Só isso. Vá fazendo o que o Eterno tem dado a você para fazer. Só isso. E a história conta a sua história. A caminhada conta a sua história. O realizar conta a sua história. O ser conta a sua história. Aleluia. É isso. Porque às vezes a gente para de fazer o que precisa ser feito, e às vezes para até de ser o que Deus nos tem chamado para ser, para autoexplicações. Lá no capítulo 5, verso 18, tem um outro momento em que ele, até como governador, diz o texto, abre mão
mão do seu próprio sustento, abre mão até do seu salário de governador, porque ele está cuidando de gente, está ministrando sobre gente. Lá no capítulo 6, verso 8, diante de tantas outras coisas, tinha até acusação, gente dizendo que iria acusá-lo diante do rei de então, e ele diz: olha, essa acusação não vale, essa acusação não diz respeito a mim. Ou seja, Neemias não parou de fazer a obra que foi chamado para fazer, nem diante das acusações. Ser sacerdote no lar é preciso ser e exercer de maneira que você não viva tentando se autovalidar. Aí vem acusação, aí vem profecia, aí vem um monte de outras coisas, mas o sacerdote tem que ser aquele que não se prende a distrações e desperdícios na vida. Você precisa ser alguém focado, você precisa ser alguém que busca um alvo, você precisa ser alguém que não se distraia nas coisas da vida. E esse tem sido uma das artimanhas do inimigo de nossa vida nesses últimos tempos. Na maioria das vezes ele não vem com os canhões espirituais bombardeando você, tentando derrubar a casa e a muralha. Não, ele vem apenas com as distrações. Vem apenas com as distrações. E você vai perdendo foco. Aí você vai para cá ou vai para lá. E nessas distrações vem os desperdícios. Desperdiça tempo, desperdiça energia, desperdiça recurso. E aí vai desperdiçando. E daqui a pouco, no meio do caminho, você já não sabe nem para mais onde está indo. Distrações, elas desvirtuam a gente. Por isso que Paulo está dizendo em Filipenses 3, verso 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo: eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma direção. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus tem trazido isso muito ao meu coração nesses últimos dias. Satanás muitas vezes investe contra nós para que em nossa vida a gente perca a direção. Direção significa estar na orientação de Deus. O povo de Israel no deserto está andando, está caminhando, está movimentando, mas já havia perdido a direção, a orientação. E é isso que eu e você precisamos prestar atenção. E essa ilustração eu ouvi de um pastor, ela não é minha, mas gravou o meu coração. Pensa numa viagem, Rio de Janeiro para São Paulo, Via Dutra, o carro bom, tanque cheio, você bem de saúde, estrada extraordinariamente bem, tempo bom, tudo funcionando tranquilamente para você fazer as 6 horinhas tranquila. Aí lá no meio do caminho, sei lá pelo Resende da vida, você resolveu parar para tomar uma água, para ir ao mictório, para ir ao banheiro, mas de repente quando você volta, você não percebe que aí à frente teve um desvio para alguma coisa que se resolveu fazer naquele exato momento. E aí de repente, quando dá 2 horas a mais de viagem, você percebe, olhando para a direita e a esquerda, e já passei por aqui. Quando você percebe, 2 horas, você está voltando para o Rio de Janeiro. O carro continua o mesmo. Sua saúde continua a mesma. A estrada continua a mesma. O tempo continua o mesmo. Mas você perdeu 2 horas fora da direção. E se você ainda quer continuar chegando em São Paulo, 2 horas para cá, mais 2 horas para cá. Então, na verdade, de uma viagem de 6, você acrescenta mais 4. Só porque perdeu a direção. Por isso que o sacerdote do lar não pode ser aquele que se prende a distrações e caia no desperdício, porque muitas vezes pode estar parecendo que está tudo certo. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando, não vem nenhuma crise financeira, o emprego está lá tudo direitinho, o gás não acabou domingo meia-noite, coisas dessa natureza. Está tudo indo direitinho, está tudo direitinho, mas de repente você pode ter perdido a direção. E é isso que eu e você precisamos estar atentos em todo o tempo. Se a gente não está no foco que precisa estar, se a gente não está na direção que precisa estar, se a gente perdeu o alvo, perdeu o objetivo, então você que está em casa, é a mesma coisa. A palavra de Deus está dizendo a você, não pode perder o foco, não pode perder a direção. 4, o sacerdócio, para ser um sacerdócio em sua casa, em seu lar, isso só pode ser exercido quando, preste atenção nisso, quando não se perde
as certezas, das quais você nunca deveria questionar. Há certezas que tem que estar latentes e batentes na vida da gente, do qual não se faz perguntas. Há perguntas que são insultos à eternidade, ao eterno. Porque você precisa ter a certeza mais certa de todas as certezas, redundância mesmo, mais certa do que todas as certezas, das quais não tem o que perguntar. O texto vai dizer no capítulo 2, verso 8, no verso 18, no verso 20, e no capítulo 4, verso 20, a frase é essa: a boa mão de Deus está sobre mim. Só os muchachos, os moços, né? Vamos lá comigo? A boa mão de Deus está sobre mim. Ih, tá fraco. A gente já lanchou. Vamos lá? 1, 2, 3. A boa mão de Deus está sobre mim. Não interessa se tem dor, não interessa se tem sofrimento, não interessa se teve alguma luta, não interessa se apresentou um desafio, não interessa se uma porta se fechou, não interessa se outra porta abriu, não interessa se houve algum problema, dificuldade. Essa é a certeza que você não pode perder e dela nunca você deve questionar. A boa mão do meu Deus está sobre mim. Está sobre mim, está sobre a minha casa, está sobre mim, está sobre a minha esposa, está sobre mim, está sobre os meus filhos, está sobre mim, está sobre os meus netos, está sobre mim, está sobre a minha parentela. A boa mão do nosso Deus está sobre mim. Aleluia. Aí aquelas perguntas que muitas vezes alguém vem fazer, do tipo, e aí, como é que está? Irmão, está no vento. E aí, como é que você está sentindo dor? Está doendo. Tá, mas o que você quer saber? Não, a questão é, a boa mão de Deus está sobre mim. Essa é a certeza. Agora, quando o vento termina, eu não sei, que ele também não falou. Quando a dor vai acabar, também não sei, que ele ainda não disse. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, a boa mão de Deus está sobre mim. Mas e aí, como é que vai a sua casa? Está indo bem, por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre mim. Qual a esperança que você tem sobre a sua família? As melhores possíveis, por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre mim. E aí, sobre aquele seu filho, sobre aquela sua filha, sobre aquele sobrinho, sobre aquele... E o que você acha? Eu não acho nada, eu só tenho uma certeza. Qual? A boa mão de Deus está sobre mim. Porque há fatos que não precisam de comprovação, já se apresentam inquestionáveis na vida, Deus cuidando. A fé direciona no que Deus é, nos direciona no que Deus é, e não no que Ele faz. É aquilo que Ele é, e eu preciso saber de quem eu sou, a quem pertenço, esse Deus o que é, e o que eu para Ele também preciso ser, e o que faz. Isso é identidade. Isso é identidade. É quando você sabe quem é o Deus que está sobre ti. E eu fecho. Sacerdócio no lar, para ser exercido, precisa ser exercido não deixando jamais de ouvir a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. O sacerdote do lar não pode deixar de ouvir a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Capítulo 8, verso 3, verso 9, verso 18, e no capítulo 9, verso 3, tudo de Neemias, você vai encontrar assim: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Às vezes a gente ouve vozes de tanta gente, meu Deus do céu. E a maioria das pessoas gosta de falar, né? E aí alguém diz assim, que não vai por aqui, vai por ali, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim, e a gente fica com um monte de vozes. E às vezes quando eu tenho alguém que procura e, pastor, só Jesus, porque aí eu pergunto assim, o que Deus disse? Não tem a pergunta é, o que Deus disse? Não, porque o João, não falei de João, eu estou falando de Deus. O que Deus disse? Não, porque a Maria, não estou falando de Maria. O que Deus disse? Aí a gente ouviu o João, a gente ouviu a Maria, a gente ouviu o Joaquim, a gente ouviu a Mariazinha, a gente ouviu todo mundo, mas não ouviu o que Deus disse. E Pedro, lá no capítulo 6, verso 63, e depois no verso 68 do Evangelho de João,
depois de um sermão duro daquele de Jesus, depois da primeira multiplicação dos pães, ele vai dizer assim: para quem, não é para onde, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, as tuas palavras vivificam, a tua palavra é vida, e é essa palavra que nós cristãos, nós sacerdotes do lar, nós servos do Senhor, precisamos ouvir, porque é essa palavra que traz vida, essa palavra que vivifica. Por isso, sacerdotes do lar, que o Eterno nos ajude, nos conduza, nos capacite, nos abençoe em todo o tempo, para que você consiga ser esse sacerdote dentro da sua casa, para que você consiga ser esse canal de Deus para os teus, para que você consiga ser esse que o Senhor tem chamado, porque ser um sacerdote no lar é também ser um homem espiritual, é também ser alguém ligado à voz do Espírito, a palavra do Espírito e o Espírito da palavra, para que você tenha toda a orientação necessária de Deus. Por isso, seja um sacerdote na sua casa. Seja um sacerdote no seu lar. E a adjuntora, sim, juntamente, seja sacerdote no lar. E eu quero fechar essa palavra, dizendo a você que essa é uma oportunidade que Deus dá para que você seja o que Ele tem lhe chamado para ser. É um privilégio, como eu disse no início. Quando temos uma família, não é simplesmente porque temos uma família. A família é um privilégio que Deus nos dá. E Ele tem chamado muitos para serem esses sacerdotes. E Ele tem trabalhado na fila de muitos para ser um sacerdote. E se assim me for permitido, eu quero orar por famílias e por casas, e principalmente por você que talvez esteja aqui e ainda não se tornou de verdade um sacerdote do lar como Deus quer, ainda não teve o seu encontro verdadeiro e pessoal com o Eterno. Eu quero poder orar com você e por você. Quem sabe você tem andado por tantos caminhos e não tem estado no caminho, na experiência com o Eterno Deus, para ser o sacerdote da sua casa, como foi dito aqui pelos pastores que me antecederam, conduzindo a casa de Deus, a sua casa, conduzindo ao altar de Deus a sua família. E Deus hoje está chamando você para esse compromisso. Deus está chamando você para essa responsabilidade. Se há alguém entre nós hoje, seja o homem, mas também seja o jovem, seja a mulher, seja a jovem, mas que ainda não teve essa decisão por estar com Jesus, sendo luz na sua casa. Talvez você possa dizer: não, eu não sou o pai, eu sou a filha, eu sou o filho. Mas Deus pode começar a tratar da sua casa a partir de você. Deus pode começar a tratar da sua família a partir de você. Então deixe que Ele seja o Deus da sua vida hoje, deixe que Ele seja o Eterno na sua vida hoje, e me permita poder orar com você e por você. Se há alguém hoje, dá um sinal onde você estiver. Quero poder orar com você e por você. Quando você fizer esse encontro com Deus, essa decisão de encontro com Ele, para que Ele possa trabalhar na sua vida e a partir de você, para a sua casa e para a sua família. Alguém nessa noite, alguém que ainda não teve esse compromisso com Deus, compromisso com o Senhor, alguém que de alguma forma quer ser esse canal de revelação de Deus na sua casa, esse canal de revelação de Deus para a sua família, não deixe passar, não deixe para depois, porque nós vamos fazer uma oração nesse momento, por cada casa, por cada família, por cada sacerdote, mas quem sabe você pode ser esse canal de Deus, para a sua casa ser uma casa diferente, um lar diferente, sem que o Eterno não esteja trabalhando, agindo, ministrando de maneira especial. Alguém? Dê-me esse privilégio de poder orar com você e por você. Vamos orar então. Eu quero orar com você mesmo sentado. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E eu quero pedir que você se apresente a Deus como esse sacerdote da sua casa. E se você não é o sacerdote da casa, porque não é o marido, não é o esposo, não é o pai,
mas que você se apresente e diga: Deus, que eu seja o canal da graça, da misericórdia, do amor, do ajuste, da restauração na minha casa, no meu lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus eterno, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, nós te glorificamos nessa oportunidade, nós te glorificamos no privilégio que tu nos dá mais uma vez de estarmos adorando-te na casa de oração para todos os povos, e hoje em especial num congresso para homens, para que cada um desses que aqui estão presentes e os que estão online possam entender o sacerdócio que lhes foi confiado na sua casa. Por isso te peço em nome de Jesus, faça de cada um desses sacerdotes verdadeiros sacerdotes, faça de cada um desses homens verdadeiros sacerdotes na sua casa, no seu lar. Mas também, se é o caso de uma mulher, é o caso de um filho, de uma filha, que de alguma forma também precisa ver o seu lar sendo mudado e transformado, seja luz, faça dessa luz canal para que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta casa, neste lar. Que no nome de Jesus o mal possa sair, que a confusão possa sair, que a enfermidade possa sair, Senhor, que qualquer que seja o mal plantado nesta casa ou nessa família possa sair, no nome santo do Senhor, e seja quem for, o Senhor possa usar como canal da tua revelação, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, pois é assim que oramos, Pai, em nome de Jesus, e crendo que tu és o Deus que cuida de nós em todo o tempo. Amém e amém.